Olá, pessoal! Olá! O webinar de hoje é uma continuação do último webinar, onde a Dani e o Emerson apresentaram para vocês um pouco sobre como identificar as demandas e as soluções que o RH tem em remuneração. Perfeito! Uma vez identificados esses problemas, agora a gente vai ajudar vocês a dar continuidade nisso, como colocar em prática no próximo ano. É isso aí! Falaremos também um pouco sobre a atualização das tabelas salariais. Maravilha! Vamos lá? Olá, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês nesse webinar. Hoje quem está participando comigo nessa conversa é a Fernanda. Oi, pessoal, bom dia! Pessoal, esse webinar é uma continuação do anterior que a gente fez. Então, para vocês que não assistiram o webinar, ele está disponível no nosso canal no YouTube. Fiquem à vontade para assistir ele, para a gente conseguir fazer essa conexão. A gente vai falar um pouquinho mais do que a gente falou no anterior, mas antes disso, eu quero dar alguns recadinhos. Bom, se vocês tiverem alguma sugestão de tema, fiquem à vontade em mandar para a gente, mande no nosso chat. A gente vai elencando aqui as sugestões e quem sabe a gente aborda esses temas no próximo ano. Com relação ao nosso canal, então tem bastante conteúdo lá, então vocês fiquem à vontade. Hoje eu também estou no controle das perguntas, então eu estou aqui com o celular, então se vocês tiverem dúvidas durante a nossa conversa, também fiquem à vontade em mandar, que a gente vai colocando aqui os temas enquanto a gente vai fazendo as discussões. Isso aí. Bom, então vamos começar, Fer, a falar um pouquinho do que a gente trouxe aqui de tema aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui a apresentação. É isso aí. A gente aqui vai colocar primeiro um índice só para o pessoal Isso. entender por todos os tópicos que a gente vai passar. Isso aí. Hoje a gente vai falar, a continuação, como a Dani falou, do último webinar. Então, hoje a gente vai começar a falar de colocar os projetos em práticas. Então, aqui, os assuntos que a gente vai conversar hoje. Identificação da necessidade. Então, a Dani vai fazer uma passada, né? Recapitular um pouco o que foi falado no último webinar, para quem não assistiu. Para quem assistiu também, para a gente relembrar, né? Então, ela vai contar um pouquinho aí desse último webinar. Argumentos estratégicos, então a gente vai dar algumas dicas, né, de como o RH levar isso para uma aprovação interna, mostrar a importância de um projeto como esse internamente aí para sua empresa conseguir aprovar. A gente também vai dar algumas dicas da escolha do RH. Faço internamente um trabalho desse ou preciso do apoio de uma consultoria? Então, a gente vai dar algumas dicas de como analisar aí todos esses pontos aí para essa decisão. Pontos de atenção na hora de escolher o parceiro, né? Se então, o caminho for uma consultoria... Se eu optei pela consultoria, vou escolher a consultoria. O que eu preciso estar atento, né, para fazer a melhor escolha? Então, a gente também vai dar algumas dicas. Cuidados com a comunicação. Então, comunicação é um ponto primordial, seja internamente, seja com consultoria, ou seja em qualquer área, né, que o RH vai atuar. Então, a comunicação é primordial, né, em todo o processo para o sucesso do projeto. E, por fim, falar um pouquinho de atualização de tabela salarial, que acho que todo mundo está aí na expectativa, né? Começo do ano, começar a mexer com a sua tabela, atualizar os números. Então, a gente vai falar também Isso aí, inclusive a gente vai trazer alguns índices já para vocês. Então, na tabela a gente vai falar um pouquinho mais também desses números de mercado. É isso aí. Então, a Dani agora vai falar, né, do webinar, né, Dani, que participou junto com o Emerson. Isso. Então, tem aí algumas coisas para recapitular. Bom, então assim, não sei quantos de vocês estavam no nosso webinar anterior para a gente conseguir conectar os temas. Mas lá a gente levantou uma série de problemas que as empresas têm e a gente tentou traçar as possíveis soluções, né? Então, por exemplo, a gente falou assim, ó, se você tem um problema de turnover, você tem um turnover muito alto ou muito baixo, qualquer que seja ele, né? Se a sua empresa não tem uma cultura de investimento nesses programas, nesses projetos de cargos e salários, talvez uma das possibilidades de saída seja uma pesquisa salarial. A gente até colocou que isso é o maior custo-benefício. Então, você tem um investimento muito pequeno, mas que tem um retorno, uma entrega muito grande. Muitas informações, né? Dá para tomar bastante providência com relação à pesquisa. Né? Perfeito. Depois a gente levantou alguns outros problemas, como, por exemplo, você precisa traçar uma estratégia, desenhar uma tabela salarial. Analisar o impacto. O impacto financeiro da empresa, aquela faixa salarial, se eu vou trabalhar 80, 120, como é que eu vou dar essas perspectivas de crescimento? Isso. Então, se você tem problemas como esse, a gente disse, olha, trabalhar uma estratégia de remuneração é primordial, é o teu
teu ponto. Uhum. Depois a gente falou algumas questões com relação à estrutura, né? Então, se você tem medo, por exemplo, a gente escuta muito falar, aqui tenho a impressão que minha estrutura é engessada ou inchada, tem muitos cargos, Uhum. e a gente não entende muito bem as diferenças entre os níveis e o que uma família faz de diferente da outra. Por exemplo, o Júnior Pleno e Sênior faz a mesma coisa, ou um, 2 e 3, ou eu não sei a minha operação, quantos níveis ela precisa Eu não ter. sei até definir também para mostrar para os colaboradores como é, né? Perfeito, não consegue demonstrar isso, né? Então, qual seria a sua solução? Trabalhar uma estrutura de cargos, uma arquitetura de cargos e uma trilha de carreira para conseguir dar toda essa visibilidade. Depois a gente levantou também outros pontos com relação a, por exemplo, tenho problema com a minha equipe de vendas, com questão de engajamento desse pessoal, quero fazer a minha equipe a entregarem acima de uma média, inclusive executivos, né? Como engajar esse pessoal? Talvez pensar numa questão de remuneração variável seja uma solução para esse problema. Uhum. E por fim, a gente também falou um pouquinho com relação aos subsistemas de RH, né? Então, Descrição de cargos, exato. Aqui alguns subsídios, alguns documentos, ou até para auditorias. E-social, né? E-social que está super em alta agora. Então, quer dizer, aí o que você precisaria tratar é descrição. Enfim, a gente tentou passar por todos, assim, As possibilidades, exato, né? e as suas possíveis soluções. Então, se você não assistiu, não conseguiu identificar ainda nesse resumo que a gente fez, assista pra gente depois conseguir conectar com esse próximo tema. Mas aqui a intenção é que vocês tenham identificado, já saibam o que vocês precisam trabalhar no próximo ano e por onde que a gente vai começar agora, né? Isso aí. Qual é o primeiro passo? O que a gente está trazendo aqui para vocês como sugestão de primeiro passo é a questão dos argumentos, né, Fer? Isso. Qualquer que seja a tua necessidade, a gente precisa trabalhar argumentos estratégicos para isso, né, Fer? Isso mesmo. A gente sabe que a decisão de um projeto, a iniciativa é do RH, mas a decisão não é só dele. Exato. Então, o RH precisa identificar argumentos fortes, né, estratégicos para levar adiante para essa aprovação. Então, assim, a gente vai colocar aqui alguns exemplos do que a gente encontra no dia a dia. Então, hoje muito se fala em eficiência operacional. Então, eu preciso, né, eu como RH preciso acompanhar a eficiência operacional da minha empresa, eu preciso saber como estão os meus salários frente ao mercado. Muitas vezes nem se cogita fazer um plano de cargos e salários porque, não é o momento de dar aumento para ninguém. E tem medo de que o resultado é esse, De né? que o resultado seja esse. Uhum. Mas pode não ser, né? Eu posso ter um diagnóstico da minha empresa, buscar um plano e identificar que eu tenho oportunidades de melhoria na minha eficiência operacional. Falando bem claramente, às vezes a gente consegue identificar pessoas muito acima das faixas, às vezes por muito tempo de cargo, né, de empresa, às vezes porque realmente as tabelas foram se inflacionando, dissídio sobre dissídio, enfim, tem várias as possibilidades, né? Estrutura, de repente eu tô trabalhando uma função aí multifuncional. Exato. E que eu posso avaliar e colocar, né, posições iniciais. Reposicionar isso. Depois eu fazer uma carreira de cargos e com isso ter uma oportunidade de melhorar a minha eficiência operacional, uma questão de custo, né? Sim. Então, assim, conhecer, né, a empresa, conhecer, né, e levar isso, né, levar que esse é o objetivo, né, se for o seu caso, né, levar um diagnóstico da empresa para de repente tomar ações que vão viabilizar financeiramente, né, a operação da veja empresa. como esse ganho, quer dizer, não é pro RH, né, Fer? Não, é para toda a empresa. Então, assim, a gente utilizar argumentos estratégicos como esse, né, então, assim, olha, talvez o nosso custo esteja elevado, a nossa folha pode estar onerada, não é porque o RH quer, né, Fer, que a gente sempre fala. Isso aqui vai ser tudo consequência, né? Então, fazer um plano como esse, a consequência é facilitar o dia a dia do RH, né? Isso, mas não pode ser o ponto principal. Não pode ser a sua justificativa para conseguir um projeto como esse, né? Exatamente. Um outro argumento que a gente vê é olhar a estratégia de remuneração. Então, eu preciso rever, eu preciso saber o que o mercado está fazendo, praticando. De repente, uma oportunidade que eu tenho é recalibrar minha estratégia, trabalhar com fixo e variável, né? Rever essa composição. De repente, eu também tenho alguma oportunidade de ganho pois aqui, essa preocupação que a gente até colocou antes, eu não quero onerar tanto minha folha. Qual que é a saída? Talvez trabalhar o variável nesse caso. Como é que eu tô com relação ao mercado, né? Então, também demonstrar para a diretoria essas possibilidades, né? Justificando dessa forma, também talvez traga alguma facilidade numa aprovação. Isso.
Um outro ponto também, que a gente também ouve falar muito, é a questão da trilha de carreira. Verdade. Então, isso promove engajamento, né? A gente vê que os colaboradores cobram muito isso, né? Numa pesquisa de clima, né? Ou para o próprio RH, para o próprio gestor, está sempre cobrando, né? E aí, quando eu vou ser promovido? Por quê? Porque não tem isso claro, definido, não tem uma trilha de carreira divulgada, né? Então, esse é um ponto bem importante também para o engajamento. Sim, nossa, a gente escuta falar demais das pesquisas, como você falou, pesquisa de clima, que o IRH identifica isso, mas como é que vai trabalhar isso, colocar num planejamento para tratar aquele problema já identificado, né? E aí, desenhar uma trilha de carreira com certeza seja a solução, né? A questão do endomarketing, né? Que a gente pode utilizar também esse conteúdo para o RH fazer um trabalho bacana internamente. A gente sabe que as grandes marcas empregadoras não são as que pagam os maiores salários. É um conjunto, né? Exato, ela tem algo a mais a oferecer, né? Então, o propósito e tudo mais, a gente também já falou bastante coisa sobre isso, mas assim, trabalhar isso internamente na empresa, né? A trilha de carreira com certeza vai ajudar muito nisso. É isso aí. Aqui são alguns exemplos, Exato. né? Mas aí cada empresa tem sua realidade, tem a sua diretoria, né? E precisa adaptar esses argumentos à linguagem, né, da empresa, né? Para que tenha sucesso nessa aprovação aí na seguir adiante com o projeto. Perfeito. Bom, então aqui alguns exemplos de argumentos. Como próxima sugestão nesse processo que a gente está colocando aqui para vocês, seria agora o RH parar para pensar se ele fará um projeto como esse internamente, quer dizer, o RH mesmo consegue fazer isso, ou ele precisa da ajuda ou o apoio de uma consultoria, né, Fer? Isso, internamente ou com consultoria, né? Essa é a pergunta. Exatamente. Aí, nesse ponto, pessoal, a gente também vai separou aqui um quadro com algumas considerações que a gente queria demonstrar aqui para vocês, para a gente conseguir chegar nessa definição. Será que é melhor uma consultoria ou será que é melhor eu fazer isso internamente, né, Fer? Vamos começar a analisar esse quadro que a gente colocou aí disponível para vocês. Primeiro ponto, Fer, é a questão de tempo e prazo, né? Tempo e prazo. A gente colocou aqui um quadro comparando, né, via consultoria versus internamente. Então, a gente colocou um tempo médio aqui, tá? Lógico que isso vai depender do tamanho da empresa, quantidade de unidades, o escopo do projeto, mas a gente está falando aqui de em média, 12 semanas para uma consultoria executar um projeto. Ao passo que internamente, o mesmo projeto, ele vai gerar 3 vezes mais tempo do que o executado pela consultoria. E o legal aqui, Fer, da gente citar também essas 12 semanas, a gente considera um projeto praticamente completo, né? Como arquitetura de cargos, depois passando pela questão de estratégia de remuneração, pesquisa salarial, descrição, desenho da trilha de carreira que a gente citou antes, né? E aí a gente consegue ter essa base de que normalmente internamente a gente leva 3 vezes mais, né? Isso mesmo. E a gente já consegue até justificar o porquê. A resposta tá no item seguinte, Isso né? aí. Disponibilidade de equipe e de recursos, né? Então, a consultoria, ela tem uma equipe dedicada, né, para o seu projeto. Além das pessoas que estão na linha de frente, em contato, né, com o cliente, a gente tem toda uma retaguarda dentro da consultoria. Tem equipe de pesquisa, tem equipe de processamento de tabelas, tem uma equipe para descrição de cargos, tem uma equipe para trilha de carreira. Então, assim, são várias pessoas. Então, isso justifica. O RH, né, tem que conciliar o seu projeto com o dia a dia. Com a rotina porque do dia a dia. A gente sabe que as coisas não param, né? O dia a dia vai continuar e você tem que conseguir conciliar tudo isso. Cada momento é uma prioridade que aparece, né? Mas assim, fazendo internamente, se atente para acompanhar um cronograma para não deixar o projeto de lado, né? Uma vez que começou, né? Até ficar uma dica aí de fazer esse planejamento, né? No caso de optar. Bom, se for pela consultoria, a própria consultoria já passa um planejamento para o cliente. Mas se é internamente, fazer esse planejamento e tentar seguir a risca, né? Senão aquele tempo estipulado que se imaginou, talvez ele aumente, né? Mais ainda. E uma vez que você startou com o gestor, né? Você já criou a expectativa, ele vai querer uma resposta. Então é importante não perder isso do radar. Isso aí, maravilha. Terceira consideração aqui, know-how, né, Fer? Que a gente está levantando aqui, as diferenças, né? Isso. Então, quando você já pesquisou a consultoria, você já entendeu qual é a metodologia que ela usa e você já concordou com a metodologia, a equipe já é especializada nessa metodologia e vai trazer para você isso. Agora, se você optar por fazer internamente,
eu sei, eu conheço a metodologia que eu vou aplicar, ou eu vou precisar buscar uma formação para isso, uma capacitação para fazer esse projeto internamente. Aham. Até aproveitando para falar aqui dessa questão de metodologia, né? Basicamente, no mercado, a gente tem duas metodologias, né? Que é a de pontuação e o market pricing. A gente não vai aqui falar tecnicamente dessas diferenças de metodologia, mas também quero lembrar vocês que a gente também tem um webinar sobre isso. Então, também, se vocês têm dúvidas, dá uma olhadinha nesse webinar e também a gente fica à disposição aqui para a gente falar de uma metodologia, de outras diferenças, para você conseguir se identificar a cultura da sua empresa, qual a melhor forma para o teu negócio, né? E aí, o que a Fer colocou aqui, né? Se você, como RH, tem esse conhecimento, em que metodologia, ou se você precisa buscar alguma atualização ou uma formação, né? É isso aí. Maravilha. A quarta consideração aqui, relacionamento e influência nas análises, né, Fer? Isso. A consultoria tem a imparcialidade, né? Quando a gente conversa com o gestor, a gente não conhece quem ocupa a cadeira, não sabe o perfil das pessoas. Então, muitas vezes, a opção de contratar uma consultoria é justamente por conta desse item, né? Da imparcialidade. O RH, por um lado, ele conhece, né? Então... já sabe muito bem, já tem um jeitinho com cada gestor, cada um tem um perfil diferente, como é que se trata cada um deles, né? Mas principalmente para uma análise de posições de liderança, que é 1 para 1, é bem difícil desvincular a pessoa da posição. Mas fica a dica, né? É o que a gente sempre conversa com os gestores quando a gente vai olhar a estrutura, entender a estrutura. Olha, esquece o ocupante, vamos falar da posição, do perfil, dos pré-requisitos necessários pro cargo, esquecendo o que o ocupante tem. Então, é um exercício muito difícil, né? E o RH, por um lado, conhece, mas também acaba se envolvendo com as pessoas que, enfim, tá ali no dia a dia dele tentando separar isso. Então, aqui, como quarta consideração que a gente tá colocando, né, tem realmente para você conhecer e não conhecer, né? Maravilha. Depois, budget. Nossa, essa consideração é importantíssima. Talvez isso já defina se você vai fazer internamente, se você consegue fazer com uma consultoria, né, Fer? Isso. De imediato, a gente vê que o investimento via consultoria é maior. Não que internamente não tenha o investimento, tem, porque vai ter as horas dedicadas da equipe, do RH, né, que vai estar acompanhando esse projeto, e quanto tempo isso vai levar, né? Então, isso também tem que ser considerado, né? Sim. Maravilha. Questão de processos, né, Fer? Também tem uma consideração a gente fazer aqui, né? Isso. Aqui o RH sai um passo à frente, né, quando faz internamente, porque ele já conhece o processo da sua empresa. Ele já conhece se o processo é automatizado, se o processo é mais manual. Às vezes, tem várias unidades e cada unidade tem a sua prática, né? E ele já conhece isso, ele já sabe culturalmente, né, como tratar, né, como as coisas acontecem. Como acontece. Já a consultoria, ela vai precisar de um tempo para se inteirar de todas essas diferenças. A consultoria, ela leva o conhecimento de mercado. Isso aí. Ela já viu várias empresas, vários processos, mas a gente fala, são similares, né? Cada empresa tem sua particularidade, precisa ser olhada a sua cultura, o seu objetivo. Então, a consultoria, ela tem esse tempo para internalizar e a gente entender, enfim, dessas particularidades de cada empresa, né? Isso aí. Então tem que medir bastante essa questão, né? Será que vale a pena eu ouvir mais o que a consultoria tem a trazer, os conhecimentos de mercado para poder criticar a minha estrutura, criticar os meus processos, os meus cargos envolvidos, enfim, tem que pensar nessas considerações mesmo para vocês conseguirem medir os prós e contras nessas decisões, né? Aqui, o que a gente quer mais fica bem claro aqui, né? Que, eu consigo fazer internamente, talvez a grande preocupação, se você está considerando fazer isso, o budget, acho que isso é disparadamente na frente, é um ponto primordial. E a questão de conhecimento também, né? Tempo. Na verdade, tudo é importante, né? Vai da sua prioridade aí, do seu contexto, analisar esses pontos. Porque de repente já não tem budget, já anula todas as outras. De repente... não tenho tempo. Não tenho tempo, não consigo conciliar tudo. Tá, de repente, na tua meta do próximo ano, é um prazo muito curto, enfim. Isso é importante também ressaltar, né? Quando a gente coloca aqui o tempo de 12 semanas ou internamente 3 vezes mais, a gente está falando
efetivamente da execução do projeto, né? Uhum. Então, se você tem como meta executar um projeto em 2019, você já precisa começar as etapas anteriores. Sim. Discutir escopo internamente, encaminhar para uma aprovação, buscar prospectar consultoria, se for o caso, solicitar o orçamento. Já é importante até que você já tenha colocado uma previsão no seu No seu orçamento. budget, isso aí. Então, assim, comece já, principalmente se você pensa em fazer internamente, porque tem muitas etapas aí antes da efetiva execução do Exato, projeto. exatamente. Aí até a gente quer dar continuidade nesse assunto, né? Porque se a sua decisão, você entender, olha, internamente eu realmente não consigo por uma questão de tempo, qualquer que sejam outros motivos que a gente tenha levantado aqui, né? A gente separou outros pontos de atenção que você precisa ter se a tua decisão é por uma consultoria, né? Vamos falar aqui um Isso. pouquinho deles, Fer. Esses pontos de atenção que a gente está separando aqui. Então, o primeiro que a gente está colocando aqui para vocês é com relação à indicação, né, Fer? Isso é Isso. importantíssimo nesse tipo de serviço, né? Exatamente. A maioria dos casos que chega para conversar com a gente, quando são contatos novos, vieram por indicação, por verdade. referência. Uhum. E isso é muito importante, é muito válido. Porque a gente sempre comenta, né? A gente não tá vendendo um produto Sim. que você paga e leva exatamente o que você comprou, nas características que você comprou. É um serviço, você tem que acompanhar, né? Você tem que confiar, você tem que conhecer a metodologia da consultoria, como ela trabalha. Então, assim, se você não conhece alguém para indicar, peça na consultoria alguns contatos para você obter referências, né? Liga, visita, né, algum cliente dessa consultoria para entender como foi o atendimento, como foi a condução, a disponibilidade dos consultores, como foi o processo e como foi a entrega, né? Se foi de qualidade, se Exato. atendeu as expectativas. Então, é muito importante. Questão de flexibilidade, né? Tudo isso. Então, é muito importante mesmo, né, a Que empresa considere isso. ter essa segurança na hora de contratar. É isso aí. A segunda consideração que a gente está colocando aqui é a questão de metodologias, né? A gente falou um pouquinho aqui, falei um pouquinho antes sobre basicamente as duas metodologias que a gente tem no mercado. Aí agora cabe o RH, a empresa como um todo, pensar nessas metodologias, qual que se encaixa mais com a sua cultura para tomar essa decisão, né, Fer? Se você não tem certeza, busca conhecer, né? Chama a consultoria, explica como é a sua metodologia, como funciona, como é a questão da administração dela no dia a dia, como funciona a sua atualização. Então, é bem importante conhecer, entender e avaliar se vai se encaixar no perfil da minha empresa. No perfil, porque depois, né, o RH que vai ter que dar manutenção nisso, é de posse do RH, né? Então, depois como que ele vai fazer para caminhar com esse material, atualizar e tudo mais? Então, é importante considerar tanto na execução do projeto como depois, né? Isso. Que é o que a gente está colocando aqui como uma terceira consideração, né? Questão de perenidade e solidez, né? Exatamente por esse motivo, né? Você faz um projeto uma vez, mas você sempre vai ter a manutenção desse projeto, né? Porque a empresa, ela tá em constante evolução, né? Seja mudança de cargo, de escopo, criação de um cargo. Tecnologia de produção, isso muda muito, otimização né? de processo, né? Isso pode requerer uma revisão, uma estrutura de cargos. Anualmente, olhar suas tabelas salariais, né? Então, ter com quem contar nesses momentos é muito importante. Sim. É muito comum a gente receber contatos de pessoas que fizeram um trabalho com, de repente, um consultor independente, ou trocou o pessoal do RH, perde esse histórico, não sabe como foi feito, como atualizar, né? Onde buscar, né? As informações. Então, essa questão da perenidade e acaba perdendo todo o investimento que fez inicial, né? Então, é uma coisa que a gente zela bastante, preza muito por isso. A gente sempre fala, uma vez feito um projeto, investido aquele dinheiro, perder isso jamais, né? Como a Fernanda falou, atualização, de tempos em tempos, a gente dá uma olhada se precisa fazer alguma adequação na estrutura ou não. Isso é manutenção. Isso. Inclusive, pesquisa salarial, isso é importante. De repente, você está acompanhando ali, você segmenta ali um painel para você.
Aí no outro ano, você Pois não é. tem mais pesquisa, como você vai fazer a comparação da evolução de mercado, Exato. né? Se você muda muito, se você não tem Depois o seu parâmetro esse fica, será acompanhamento. que é evolução do mercado ou será que é por conta das empresas Que eu mudei, que eu mudei? perdi as referências. Isso, então Perfeito. isso também é bem importante. É, legal de considerar. Bom, quarto tópico aqui, conhecimento do mercado brasileiro, né? Então, assim, muitas empresas que vocês estão aí têm uma única unidade ou tem várias unidades espalhadas no Brasil. A prática salarial é muito diferente, Muito né, Fer? diferente, às vezes No no mesmo Brasil, estado, pois é. já muda muito. Pois é, se a gente for pegar, por exemplo, o estado de São Paulo, né, Vale do Paraíba, Ribeirão Preto, Campinas e região, quer dizer, todo mundo, tudo dentro do mesmo estado, mas comportamentos completamente diferentes, né? Isso. Então, esse ponto de você considerar se quem vai fazer esse trabalho, que vai trazer uma pesquisa salarial, tem informação regional de mercado, consegue uma tabulação, porque a gente também defende, né, Fer, que a utilização de deflatores em último caso, né? A gente utiliza deflatores. O mais bacana e o mais consistente é que você tem informações da região. Exatamente, que você consiga uma tabulação regional aí para cada unidade ou para uma única unidade, mas aonde você realmente está para você conseguir entender aquele comportamento. Isso, comportamento de mercado. Isso aí. E o último, a questão de senioridade da equipe, né, Fer? Isso, é muito comum também, né, a gente ser questionado por isso e faz todo sentido, né? A gente escuta muito, viu? Mas na venda é tudo lindo, maravilhoso, e na hora de executar, né? Quem vem aqui para executar esse projeto comigo? Tem conhecimento, né? Vai levar, agregar, exato, né? vai levar informações de mercado que vai conseguir Criticar, enriquecer a discussão, né? Criticar a minha estrutura, criticar os salários da minha empresa, Sim. vai conseguir, né, realmente agregar ao projeto, né? Então, isso também é bem importante de se considerar, né? Considerar. Avalie o nível de senioridade do pessoal técnica, envolvida nessa linha de frente e tudo mais, né, do projeto. Maravilha, colocamos aqui vários pontos de atenção, então, que a gente precisa considerar nessas decisões que vocês terão. E aí, não menos importante, que a gente quer colocar aqui uma informação de cuidados com a comunicação. Inclusive, né? super importante. Tanto que a gente dedicou aqui um slide somente para falar disso, exatamente. Então, assim, são vários os cuidados que o RH precisa ter. Se for sozinho, né, o RH precisa tratar isso. Se for junto com a consultoria, precisa alinhar, né, Fernanda? Isso. Todos os pontos que a gente precisa tomar cuidado nessa comunicação. Exatamente. Quando a gente quando tem alguma movimentação do RH, seja com consultoria ou não, a empresa toda fica sabendo, então cria essa expectativa. Olha, o RH está fazendo um plano de cargos e salários, ou uma consultoria está aqui para um trabalho como esse. O que logo se vê, né? Vou ter aumento. Ou serei demitido. Serei demitido. Pois é. As duas opções, né, não são legais. Não, né? é tudo que o RH e nem a consultoria quer, né? Que gera esse tipo de expectativa, né? Então, o trato, esse alinhamento inicial para saber qual o discurso que a gente vai utilizar, quais são as palavras mesmo numa comunicação. Qual o nome que a gente vai dar para esse projeto para não gerar qualquer expectativa errada. Exatamente. Né? Que possa vir até atrapalhar o nosso trabalho, né? Pensar, inclusive, às vezes tem muitas situações de empresas que já passaram por um processo como esse, né? Ou tentou começar um trabalho, ou até outras consultorias já fizeram algum trabalho e ficou algum resquício de alguma coisa que não foi muito legal. A gente começa a abordar gestores novamente e fala, mas eu já falei disso, já fiz isso. O RH deve ter essa informação, né? Então, assim, você vê que a comunicação não foi bem alinhada, né? Ele não entendeu exatamente qual é o objetivo, o que aconteceu com o trabalho anterior, por que estamos retomando, né? Então, isso é muito importante. Legal, maravilha. Outro ponto... tem a questão também de envolver os diretores, né? Diretores e principais gerentes. Porque, certamente, eles vão ter como contribuir, quais as expectativas deles com relação ao projeto, né? Então, é muito importante. E também para ter sucesso. Para ter sucesso, porque não pode ficar só pro RH, né? É como a gente falou, um projeto como esse, o resultado é facilitar a vida do RH. Mas as regras, tudo que a gente vai criar é para a empresa, é para os gestores que vão estar ali no dia a dia. Junto com os seus funcionários, né? Então, assim, ouvi-los, ter todas essas considerações é importantíssimo, né? Então, assim, a diretoria tem
tem que estar envolvida, tem que comprar a ideia. Com certeza. Maravilha. Acho que falamos tudo aqui com relação a esses cuidados, pelo menos os principais que a gente levanta aqui como importante nessa comunicação, né? Isso Bom, aí. agora a gente vai falar do tema aqui de atualização de tabela, né? Bom, a gente levantou várias coisas que o RH pode ter entendido como necessidade de um projeto para o próximo ano. Não sei qual foi o que vocês levantaram, o que cada um de vocês tiveram como necessidade, mas tabela salarial, Fer, certamente vocês terão que fazer uma atualização. Todo mundo tem uma tabela salarial e precisa fazer uma atualização no próximo ano, né? Isso. E aqui a gente quis separar algumas informações de como é que eu faço uma tabela, como é que o mercado está se comportando, né? A primeira questão é com relação à metodologia. Como é que eu faço uma atualização de tabela? Isso. A gente também defende demais aqui. A gente tem um videozinho. Se vocês também não conhecem, esse não é um webinar, mas é um vídeo explicando como é que se faz uma atualização de tabela. Depois, se vocês quiserem, a gente pode até mandar isso para vocês, ou vocês acessam o nosso canal que vocês vão visualizar esse vídeo. Mas a aplicação de acordo coletivo não é a melhor forma de se fazer uma atualização de tabela. Então, a gente sempre defende que entender o movimento de mercado para conhecer esse índice, para aí sim fazer essa atualização da tabela, né? Isso, a metodologia, né? Metodologia da carreira Miller, né? Falando especificamente nossa metodologia, é olhar a variação de mercado de um ano para outro, né? Isso aí. Porque isso é que vai dar todo o embasamento para você aplicar, né, a atualização na sua tabela. A gente acompanha quanto cresceu por níveis, né? O acordo coletivo, se você aplicar um índice lá na sua tabela, você pode distorcer toda a sua tabela, porque a base pode ter um comportamento diferente de crescimento do topo dos cargos. É legal até a gente citar, né? A gente fala bastante disso nas várias visitas que a gente vai, pra gente explicar, ou até clientes que a gente atende aqui, né? Dessa questão de, mas por que não aplicar o acordo coletivo, né? Acordo coletivo a gente aplica nas pessoas, né? Se a gente pegar o exemplo, por exemplo, de 2015, quando a gente estava numa inflação altíssima, em torno de 11%, o mercado não cresceu isso, né? Então, se você aplicou o seu acordo coletivo, é muito provável que você esteja descolando cada vez mais do mercado e inflacionando a sua folha de pagamento. Então, enquanto o mercado crescia, em média, 11%, o mercado de operacionais em torno de 8%, os executivos menos ainda. Então, assim, ainda que você conheça a inflação, esse crescimento ele não é linear numa tabela salarial. Os executivos crescem de uma forma, os operacionais crescem de uma outra. Então, de novo, conhecer qual foi o movimento anterior de mercado para depois eu aplicar na minha tabela salarial. Primordial. Atrelado com tudo isso, a questão de referências, né, Fer? Será que a pesquisa salarial que eu utilizo tem as referências que eu preciso para fazer esse tipo de atualização, né? É isso aí. Inclusive, falando em pesquisa salarial, nós estamos em período de coleta de dados, então no começo do ano agora, de 2019, nós teremos toda a base, né, de pesquisa atualizada, que é uma grande referência, né, é a principal referência, aliás, né, na nossa metodologia para atualização dessas tabelas. Então se você não tem uma forma ainda de fazer, no início do próximo ano a gente vai ter já todas essas informações já de movimento de mercado, da forma que a gente está colocando aqui para vocês, por níveis, por região e tudo mais, você consegue conhecer todos esses índices, para aí sim pensar como que eu faço uma atualização de tabela. Ok? E a questão também, né, Fer, eu queria que você comentasse um pouquinho de quando fazer essa atualização, né? Quando atualizar. A maioria das empresas, a gente vê que atualiza no começo do ano, no primeiro semestre. Então, a gente tem os dados de mercado atualizados, a gente já tem uma grande demanda de atualização de tabela no primeiro trimestre. Sim. Porém, cada empresa pode encontrar aí o melhor período para atualizar. Tem empresas que preferem esperar o período do seu acordo coletivo, né? Prefere, então, sim, tudo bem. Tem empresas que desenvolveu o seu projeto no segundo semestre, então quer sempre completar um ciclo de um ano, que é interessante. No ciclo de um ano, você percebeu o comportamento de mercado para fazer qualquer atualização.
Mas é importante que você defina esse período e siga isso nos próximos anos, para a gente ter sempre esse As mesmas acompanhamento, as mesmas referências, referências. perfeito. E até tem essa questão assim, né? Então não tem um momento certo, né? Tem um momento que se encaixe melhor com a tua realidade, que você siga isso depois, uma vez definido que você siga isso, porque também a gente vê muito assim, né? Às vezes tem um acordo coletivo, o RH já quer muito fazer a atualização da tabela junto, É. porque cria aquele Se desconforto. incomoda de tal salário diferente da sua tabela, né? Exatamente. Então já quer ajustar a tabela para não ficar visualizando isso. Isso não tem um problema, né? De ficar um período, a tabela fica estagnada, as pessoas evoluíram por conta do acordo coletivo, e ali dali 3 meses, dali 2 meses, você faz a atualização da tabela. Isso. Não tem problema. É só uma questão do RH De trabalhar a cultura, né? Exatamente. Acordo coletivo, pessoas, né? Isso. Tabela salarial, mercado. Exato, é isso que tem que ficar claro, né? E aí também tem a questão que aí vocês também podem estar até se perguntando, mas eu aplico o acordo coletivo nas pessoas e aplico um outro índice na tabela, quer dizer, vai ficar diferente, fica incompatível, as pessoas não encaixam com o número na tabela. Mas o legal também é a gente falar que isso vai acontecer durante um período. À medida, se você tem um plano de cargos e salários com faixas salariais, à medida que as pessoas vão evoluindo naquela faixa, ele vai se enquadrando, vai se ajustando novamente naquele número, né? Então, assim, por um tempo isso é normal também acontecer. Não há problema nenhum nisso, né? Tá totalmente dentro da regra do jogo. É isso aí. Bom, acho que aqui a gente também passou por tudo que a gente tinha de considerações de tabela, de como que a gente queria ajudar vocês nesse próximo ano. Se vocês ficaram com alguma dúvida, de repente lembrei de alguma outra questão, a gente vai ficar disponível aqui na consultoria. Pode ligar pra gente bater um papo de qualquer que seja esses pontos. Quero agradecer, então, a participação de todos vocês, da Fernanda, que esteve com a gente aqui nessa conversa. Eu que agradeço. Obrigada pela participação e até mais. Legal. E aí, antes da gente fechar aqui, lembrar vocês do nosso canal no YouTube para que vocês sigam. Lá tem muito conteúdo, tem vários vídeos do Pé na Estrada, uma série que a gente tem lançado. Os webinários anteriores, esse também vai ficar gravado lá. O Instagram também, siga a gente, vai ficando por dentro do nosso conteúdo que tem bastante coisa. Pessoal, então é isso. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.